Pai querido, obrigada, Senhor, porque estamos na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque esses louvores nos levaram para mais perto de Ti. Que o Teu Santo Espírito continue presente, para que o Teu nome continue sendo glorificado e que nós possamos, Senhor, aprender a cada momento de Ti. Te pedimos por Jesus. Amém. Um bom sábado a todos. Coube-me o privilégio de apresentar a mensageira dessa manhã. Para quem não conhece, essa aqui é a Gisele. Ela é professora no nosso colégio aqui, Adventista de Feira, gaúcha. Não veio sozinha, né? Veio acompanhada da sua família. Ela vai apresentar daqui a pouquinho. E nós queremos, Gisele, que Deus te abençoe nesse momento e que nós possamos sentir Deus falando com a gente através de você. Que Deus te use, viu? Bom dia a todos. Bom dia a você também que nos assiste de casa. Seja muito bem-vindo à nossa programação, a continuação dela, né? Queridos, nós vamos falar hoje sobre os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quantos aqui já tiveram sonhos? Quantos planejaram algo em sua vida? Levanta as mãos. Eu acredito que se você respira, você está vivo, você já sonhou. E isso é muito bom, porque viver sem sonhos é muito triste, né? Mas eu quero saber quantos de vocês já tiveram seus sonhos frustrados. Quando eu era adolescente, eu tenho uma melhor amiga lá no Sul, a Juliana, e quando eu era adolescente, eu quis fazer uma festa de aniversário para ela, 7 de novembro. Está quase chegando de novo a data. E aí eu fui preparar um bolo, né? Adolescente, pedi para minha mãe comprar as coisas e fiz o bolo para a Juliana. Só que eu não tinha tanta experiência. E aquele bolo foi enchendo e foi derramando tudo no fogão. E quem faz bolo sabe que quando começa a derramar no fogão, começa a queimar o que está derramando, né? Eu fiquei confusa. E agora? Desligo? Tiro? Vou perder tudo? Deixo? Queima? O que eu faço? Deixei. A casa foi esfumaçando e deixei. No tempo certo eu tirei. Aí tinha partes queimadas dentro do forno e tinha lá o bolo na forma, né? E eu pensei, e agora? O que fazer? Naquela época, no Rio Grande do Sul, vendia leite condensado de chocolate. E aí eu fui lá, comprei, coloquei outras coisas, fui colocando tudo que eu podia colocar que fosse doce em cima, né? Adolescente gosta. Gente, quando fomos comer o bolo, ele ficou muito melhor do que eu tinha planejado. Ainda bem, né? Juliana ficou muito feliz. Mas sabe, essa é uma história bobinha, lá na minha adolescência. Mas isso acontece de verdade na nossa vida. Por muitas vezes a gente sonha, a gente planeja e as coisas não saem como a gente quer. E por muitas vezes a gente se sente triste, chateados e por vezes até abandonados. Sabe, irmãos, Deus tem grandes projetos para a minha vida e para a sua. Sabe qual é o problema? O problema é que os sonhos de Deus são muito diferentes dos nossos. Nós sonhamos para essa terra, mas Deus sonha para a eternidade. Muitas vezes nós nos sentimos extremamente limitados. E será que Deus pode usar pessoas limitadas? Será que Ele usa pessoas limitadas? Eu gosto dessa frase que diz assim: Deus tem grandes projetos, planos para nós, e ainda que estejamos bem limitados, os planos de Deus ainda vão se cumprir. Ainda que estejamos bem limitados, os planos de Deus vão se cumprir na minha vida e vão se cumprir na sua vida. Vamos ler o nosso primeiro texto, que está em Isaías. Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9 diz o seguinte: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E ainda, em Provérbios 16, verso 1, diz que quem cuida dos nossos planos é quem? É Deus. O verso diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aí começa o nosso problema. Nós fazemos sonhos, mas os sonhos de Deus são muito mais altos. Nós planejamos a nossa vida, mas os planos de Deus para a minha vida e para a sua é muito além. E nós, às vezes, ficamos lutando, reclamando com aquilo aqui embaixo, enquanto Deus quer algo muito mais. Eu lembro de uma pregação que o pastor Herbert fez na FADBA, que ele pegou uma corda muito grande e ele pegou uma pontinha dela e disse que aquela pontinha era a nossa vida agora e que todo o restante da corda é a eternidade. E é isso. Nós queremos, às vezes, reclamar com Deus e abrir mão por essa pontinha da corda, quando, na verdade, Deus tem toda uma eternidade pela frente. Eu gosto de outro pensamento que diz assim, ó: Deus não perde tempo com ninguém. Se Ele te criou, Ele tem um plano para a sua vida. Quantos creem nisso? Se Deus te criou, Ele tem planos para a tua vida, Ele não perde tempo. Você já sentiu isso? Parece que você está apenas perdendo tempo? Nada dá certo. Nada que eu quero acontece. Bom, hoje nós vamos falar de José. Quando o Cantinho falou aqui na frente de José, né? Eu fiquei pensando, aguarde, tem mais mensagem de José. José foi o filho preferido de Jacó, né? Não foi o primogênito, mas o primeiro filho com Raquel. Então, ele era o preferido. E nós vamos começar a ler em Gênesis. Gênesis, capítulo 37. Vamos ver o que a história de José vai nos falar sobre os sonhos de Deus. Gênesis 37, dos versos 2 até o 10. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante em ti em terra? José teve um sonho. Os sonhos não tinham muito significado para o povo naquela época? Ele teve um sonho. O seu sonho não tem muito significado para você? Os irmãos de José não interpretaram bem esse sonho. Será que quando você fala dos seus sonhos para os outros, eles interpretam bem? Será que olham para você com bons olhos quando você fala dos seus sonhos? O sonho de José era da vontade de Deus? E os seus? São? Nós conhecemos um pouquinho da história de José. José foi vendido pelos irmãos, serviu como escravo na casa de Potifar por 10 anos, onde foi acusado injustamente de assediar a esposa de Potifar, foi prisioneiro e lá na prisão ele foi esquecido nela pelo copeiro-chefe. José teve todos os motivos para achar que Deus tinha esquecido dele e que os seus sonhos não faziam mais sentido. Ele tinha todos os motivos para achar que Deus o havia abandonado. Você já se sentiu assim? Teve o ano passado, acho que foi, aquele evento que teve no estádio, né? Da celebração do santuário, dos 1000 santuários, e a FADBA foi.
E eu, meu marido e meu filho estávamos passando por uns problemas muito assim sérios que estavam nos incomodando muito. Então, o que nós fizemos? A gente decidiu que iria nesse programa. Nós iríamos para a FADBA, para esse evento com a FADBA, para curtir. Vamos esquecer os problemas, vamos ter um dia diferente com Deus. Compramos lá as camisetinhas, né? E fomos, bem felizes os três. Foi um dia muito bom. Mas, na volta, o ônibus ficou muito afastado de onde a gente precisava ir. E meu marido, ele anda com uma bengala. E aí ele foi andando, e cansando. E era muita gente, né? Esbarrando e batendo. E quando estava mais ou menos como daqui ali no ônibus, ele sofreu uma queda. Aí muitos podem pensar, uma queda, né? Todo mundo cai, quem nunca caiu? Todo mundo cai. Mas o contexto era diferente. Jackerson caiu, ele já estava com o braço machucado, e ele começou a chorar de dor e de vergonha. E sabe, Jackerson não é muito acostumado a chorar, então quando ele chora, eu e Arthur já ficamos assim, né, nervosos. Arthur naquela hora começou, mamãe, eu estou com dor de barriga. E eu vi que ele ficou nervoso. E eu pensei, e agora? Eu atendo o homem caído, eu atendo a criança com dor de barriga, o que eu faço? Aí eu disse, filho, espera um pouquinho, segura aí. E eu disse, Jackerson, o que tu quer que eu faça? Aí ele disse, eu quero ficar quieto. Aí eu tirei todo mundo da volta e deixei ele quieto. Quando ele se acalmou, eu perguntei, posso chamar alguém para te ajudar? Ele, pode. Aí o motorista de um ônibus veio e ajudou. Aí ele se acalmou, nós entramos no ônibus, que estava tão perto, né? E sentamos. Nesse momento, eu fechei os meus olhos e comecei a chorar. E não parei mais de chorar. E ele já tinha se acalmado. E eu comecei a pensar, por que eu saí de casa? Por que eu não fiquei lá? Por que eu não fiquei onde eu estava? Né? Sofrendo as minhas dores, as minhas angústias, reclamando. Olha o que acontece quando eu tento ir em direção a Deus. Não dá certo. Por que eu não fiquei? Parecia que Jackerson leu o meu pensamento. Ele olhou para mim e disse assim, Gi, não te arrepende de ter vindo para cá? Foram momentos tão bons. Aí eu olhei, escutei isso, fechei os olhos e continuei chorando. No outro dia, eu não queria sair da cama. Irmãos, eu vivi uma semana como nunca na minha vida. Aquela semana eu ia trabalhar porque eu era obrigada a trabalhar. Eu cuidava dos alunos porque eu era obrigada a cuidar dos alunos. Mas só o que eu queria era chorar. Eu estava com muita raiva de Deus. Quando eu me batizei, eu pensei que não fosse possível sentir raiva de Deus. Eu era tão certinha com tudo na igreja. Só eu, adventista. Minha casa tinha 2 cômodos só. Minha mãe ficava no quarto com meu irmão, onde todos nós dormíamos, assistindo televisão. Eu ficava sentada na cozinha, escutando um CDzinho que me deram da igreja, sozinha, para não ver televisão. Eu tinha 16 anos. E aí eu estava sentindo raiva de Deus. Você já sentiu? Eu chorava e batia na cama, assim, dizia, Senhor, eu não quero essa situação. Não quero, faz algo, muda. O Senhor não é Deus? O Senhor não pode mudar? E desse dia em diante, eu passei umas 2, 3 semanas que eu não queria falar com Deus. Eu não queria estudar lição, eu não queria ler a Bíblia. Eu ia no culto porque eu tenho um filho. E eu pensava assim, eu tenho responsabilidade com meu filho. Vai que a minha revolta passe, como é que fica ele, né? Eu sei que Deus é Deus, Deus existe, só que eu estava brava com ele. Então eu fazia culto familiar com o Arthur e ia na igreja. Teve um sermão do pastor Ebert, de novo, lá na FADBA, que ele começou a falar umas coisas que eu não dei atenção, como eu estava fazendo já umas 3 semanas. Ele falou uma frase, que eu não lembro agora qual foi a frase, que respondia o que eu estava sentindo. Porque até o momento, a única coisa que me tocava era uma música, Quero Ser Seu Deus. Eu colocava essa música, escutava o tempo todo. Quando nós perdemos um bebezinho uma vez, essa música me confortou muito. Então, quando eu escutava essa música, eu me sentia perto de Deus, somente com ela. E aí o pastor começou a falar coisas que respondiam o que eu estava pensando nessas 3 semanas. Aí eu olhei para Jackerson e disse assim, esse sermão parece que é para mim. Se tocasse aquela música, Quero Ser Seu Deus, eu ia entender que Deus estava me respondendo. Irmãos, quando eu fechei a minha boca, subiu a pessoa lá para o piano e começou a dedilhar. E o Jackerson falou, Gi, é essa música. Era um casal. Quando o casal começou a cantar, eu só chorava. Arthur ficou tão assustado, pobrezinho. Mamãe, o que foi? Eu digo, mamãe está feliz. Deus respondeu a mamãe. Sabe o que Deus me respondeu? Que Ele estava comigo. Disse, Gisele, os teus sonhos não desabaram. Calma, eu estou aqui. Está doendo,
vai doer ainda, mas eu estou aqui. Eu estou te carregando no colo. E imaginem o que passou pela cabeça de José. Vocês acham que foi fácil? Eu tenho a impressão que cristão lê a Bíblia romantizando. Parece bonitinho, não parece? José foi vendido como escravo, depois virou rei do Egito, né? Administrou o Egito. Tudo muito bonitinho, mas não foi bonito. Foi triste. Foi difícil, foi duro, longe da família. Eu estou aqui há 4 anos longe da família. E é difícil. Mas eu estou feliz porque eu vim com um propósito. E José? Senhor, e o meu sonho? O que está acontecendo? Aí eu quero ler com vocês uma passagem do livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Uma grande escritora, né? Que nos deixou muito a dizer. E fala sobre esse momento de José. Será que José fez que nem Gisele? Será que José bateu ali e disse, Senhor, muda isso agora? Não estou entendendo, está dando tudo errado. Estou com raiva de ti? Será que José fez isso? A passagem diz assim, então, nesse momento que ele estava sendo levado, seus pensamentos volveram para Deus, para o Deus de seu pai. Na meninice, fora ensinado a amá-lo e temê-lo. Aqui eu abro um parênteses, que eu sempre gosto de falar sobre educação. Pais, cuidadores, tio, tia, vovó, a importância de nós falarmos do nosso Deus para os nossos filhos. Porque ele lembrou de lições que o seu pai lhe levou quando? Na meninice. Muitas vezes, na tenda do pai, ouvir a história da visão de que Jacó tivera quando se retirava de seu lar, como exilado e fugitivo. Contaram-lhe a respeito das promessas do Senhor a Jacó, e como tinham elas se cumprido. Como na hora de necessidade, os anjos de Deus tinham vindo instruí-lo, consolá-lo e protegê-lo. E aprender acerca do amor de Deus, provendo um redentor aos homens. Todas essas lições preciosas vinham agora vividamente diante dele. Às vezes não parece que quando a gente ensina os filhos, está ensinando para as paredes? Mas não. Deus, na hora certa, vai fazer isso vir à mente deles. José acreditava que o Deus de seus pais seria o seu Deus. Ali mesmo, se entregou então completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do Rei dos Céus. Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade, cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Por que Deus permite coisas ruins acontecerem? Por quê? Deus não causa, não creio que Deus cause tanta coisa ruim que acontece, mas Ele permite, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Por que Ele permite? Deus precisava trabalhar com José. Deus precisava lapidar o coração de José. E Deus precisa lapidar o meu coração. E precisa lapidar o seu. Deus quer trabalhar conosco. Nos momentos mais difíceis da vida de José, quem era com ele? Deus. O Senhor era com José nos momentos mais difíceis da sua vida. José confiou, ele tomou um voto. Mas isso não quer dizer que tenha sido fácil. Sabe por que eu tenho que pensar nisso? E eu quero que vocês pensem comigo nisso. Porque, por vezes, a gente lê a história desses homens e pensa que foi fácil. Porque na minha vida é tão difícil. Eu queria que fosse como José na minha vida. Mas não foi fácil para ele também. Não foi, mas ele tomou a decisão. E você já tomou a sua decisão? A história continua. Vamos ler o que nos diz agora Gênesis 41. Ali pertinho, né? Nós lemos 37. Vamos ler agora o 41. 41 dos versos 8 até o 16. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que ele interpretasse. Faraó, né? Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda.
Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Eu gosto muito dessa resposta de José. Não está isso em mim, Deus dará a resposta. Irmãos, José não estava numa situação fácil. Ele deveria estar se questionando, perguntando coisas para Deus. Mas quando a oportunidade surgiu, imediatamente ele decidiu testemunhar sobre Deus. Será que nós fazemos isso? Será que se alguém chegasse em mim naquelas 3 semanas que foram tão difíceis e me falasse algo desse tipo, ou algo a respeito de Deus, eu iria testemunhar? Ou eu iria ficar em silêncio com a minha dor, com a minha revolta? Ou eu iria blasfemar, reclamar, falar que não é bem assim, que Deus não é bem desse jeito? Qual seria a minha atitude? Qual seria a sua? Essa foi a de José. E depois, dos versos 37 ao 44, ainda no capítulo 41, versos 37 até o 44, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, sobre o sonho, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. O sonho de José se concretizou? Ele estava agora governando uma grande nação. A gente conhece a história, sabe que depois os irmãos vêm para buscar alimento com ele. Ele estava governando sobre os irmãos, mas não da maneira como estavam interpretando antes, né? Que seria algo com arrogância. Não. Ele estava agora servindo, ajudando. Mas se ele não tivesse passado pela prova, como será que seria? Será que seria da mesma maneira? Será que ele seria o mesmo tipo de governante? A gente não sabe, mas Deus sabe. E por isso Deus permitiu as provas na vida de José. E sabe, eu falei que os sonhos de Deus vão muito além para a sua vida e para a minha. E a história de José não é um gancho para a história de Moisés? Quando Moisés vai lá resgatar o povo do Egito, que chegou lá com José, e caem as 10 pragas, e cada vez que vem uma praga, ela não vem para provar que um daqueles deuses não eram verdadeiros? José fez parte dessa história, começando muito lá atrás. Deus tem planos muito maiores. Eu quero falar para vocês um pouquinho de um testemunho. Assim como o Cantinho falou, eu não quero que o meu nome, da minha família, seja honrado e glorificado de maneira alguma. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque eu não sou pregadora, mas eu creio que Deus quer que a gente testemunhe dele, independente das dores e sofrimentos dessa vida. Irmãos, no ano de 2013, meu filho nasceu. E nesse ano, Jackerson decidiu fazer teologia, cursar teologia. E eu nunca pensei em morar longe da minha igreja, da minha casa, da minha família, enfim, nunca. Sempre fui muito apegada à família. Independente, gostava de fazer as coisas por conta própria, mas eu sabia que se precisasse, dava um cheguinho ali na mãe, né? Eu chorava com a possibilidade de sair de casa. E eu sabia que se eu dissesse, Jackerson, eu não quero ir, eu sabia que ele ia atender. Só que eu não tinha coragem de fazer isso, porque eu entendo que a esposa precisa acompanhar o marido, ainda mais se é para os planos de Deus. Então eu não tinha coragem, mas eu chorava. O filho pequenininho ainda, com meses, e aí ele não passou no vestibular. E eu, ufa, coisa boa, né? Deus me atendeu. Só que Deus tem planos que são ao avesso dos nossos, como eu tenho falado aqui. E coisas começaram a acontecer
que tudo fazia eu entender que Deus queria que nós tivéssemos vindo. Mas hoje eu penso que Deus precisava trabalhar o meu coração. Se eu viesse daquele jeito, sem querer, eu não iria cooperar com o ministério. Então Deus trabalhou o meu coração até 2015. Em 2015 eu cheguei em Jacas e falei, pelo amor de Deus, faz esse vestibular. Deus quer que a gente vá e eu estou percebendo isso. Ele falou, não, Gi, já tirei isso da cabeça. Fica tranquila. Eu digo, não, faz. Se tu não passar, eu tiro da minha também, mas faz. Jackerson fez e passou. Quando chegou em novembro, ele tinha que ir lá para Tocantins, para a primeira colportagem. Nós estávamos 7 anos casados, nunca tínhamos ficado longe um do outro, e foi aquele desafio. Um filhinho de 2 anos e meio, desfraldando, as mães sabem, né, a loucura que é. E eu trabalhando na escola, aquela correria de fim de ano. E aí eu tive que começar a vender todas as coisas pelo OLX. Comecei a vender, vendi tudo, só para ter dinheiro para passagem. Nós não tínhamos dinheiro para vir, não tínhamos. Vendi tudo, ficamos 1 mês longe de Jackerson. E aí, dia 25 de dezembro, quando a passagem era mais barata, eu fui para Tocantins. Passamos lá para ver o Jackerson e de lá eu vim para Bahia. Irmãos, era eu com essa criança desfraldando, com 10 malas, porque naquele período podia voar nas operadoras com 23 quilos para cada um, quantos volumes quisesse. Então, assim, um monte de coisa. E a minha família me largou lá no aeroporto, e eu chorava, mas eu estava segura. Minha mãe, nesse período, descobriu que tinha um tumor por dentro do ouvido, grudado na jugular. E ela poderia morrer numa cirurgia. E essa pessoa que antes não ficava longe da família, agora estava em completa paz. Eu pensava, eu estou indo servir a Deus, e Deus vai cuidar da minha família. Tá tudo certo. E eu fui. Cheguei aqui na Bahia sozinha com essa criança, sabendo que eu ia trabalhar no Colégio Adventista de Feira de Santana, uma entrevista por telefone que Deus conseguiu para mim. E aí eu pensei, quando eu cheguei aqui, né, eu pensei, Senhor, se eu ficar doente, quem é que cuida dessa criança? Eu não conheço ninguém aqui. Mas ok. O diretor da escola na época me botou no carro, me largou no Feiraguai e eu fui. Só sabia que eu tinha que descer na tal da Rua do Roxo, ir até o prédio amarelo em frente ao Hollywood. Olha que coisa bem específica. Quando eu desci da van lá, e o cara começou a descer mala, que não acabava mais, né? Não acabava. E aí eu pensei, gente, eu não consigo nem atravessar a rua. Como é que eu ando com isso? Num lugar desconhecido. Eu vim lá do sul, não conhecia nada aqui. Aí passou um moço e disse, onde é que você está indo? Eu disse, na Rua do Roxo, no prédio amarelo, em frente ao Hollywood. Aí ele me ajudou, eu vou te ajudar. Pegou o que ele podia, eu peguei o que eu podia. Eu só não soltava a bolsa dos documentos e a criança. Pensava, se o resto der errado, o documento e a criança eu fico. E fui. Cheguei na Rua do Roxo, estava lá o dono do prédio, que é um pastor. E ele falou, oi moça, precisa de ajuda? Todo mundo de férias, não tinha ninguém em Capoeira do Sul. Eu cheguei início de janeiro. Aí eu falei, vim para morar aqui no apartamento do Jean e da Suzy. E eles sabem disso, sim, eu estou com a chave. Eles estão na comportagem, eu vou morar aqui. E aí ele deixou eu entrar, me apresentou. Arthur, que viu a gente vendendo tudo, ele corria pelo apartamento e dizia, mãe, aqui tem geladeira, mãe, aqui tem fogão. Porque ele achou que a gente não ia ter mais nada, né? Mas eu estava feliz, muito feliz. A minha família em pânico, essa menina é doida, vai para a Bahia com essa criança. Eles pediu demissão do emprego, eles não têm renda, não têm nem onde morar. Conseguimos ficar nesse apartamento 6 meses sem pagar um centavo. Suzy e Jean, nossos amigos, nos ajudaram com isso. E as coisas foram acontecendo. E estava sendo tudo muito bonito. Jackerson, que já tinha feito administração e desistiu, já tinha feito informática e desistiu, ele estava realizado o concurso. Todo dia chegava em casa e dizia assim, Gi, hoje foi a melhor aula. E, ai, que bom, amor. No outro dia ele chegava, ai, hoje foi a melhor aula. Eu pensei, quando é que isso acaba? Todo dia é a melhor aula? Não é possível, né? Muito feliz com os professores, muito feliz com tudo. Eu sempre amei o culto de sexta-feira. Os louvores da Fádiba são maravilhosos. Eu amava o culto de sexta-feira. E em 2016, começou a ter um probleminha. Os problemas vêm, né? O nosso sonho estava aí. E agora começam a vir os problemas. Jackerson começou a mancar do joelho. E Jackerson já tinha uma certa idade comparado com os colegas. Então, o ser humano não quer demonstrar suas fraquezas, quer? Ele queria esconder. Ele começou a se fechar num casulinho porque ele não queria que ninguém soubesse dos problemas dele. E então, a gente foi atrás do SUS, lá em Cachoeira, e conseguiu marcar um raio-x,
que só ficou pronto depois de 3 meses. Eu pensei, nesse ritmo, nós não vamos descobrir isso nunca. Só que daqui a pouco começou a apresentar fraqueza na outra perna também. E passou mais alguns meses, não era mais só nas pernas, eram nos braços também. Jackerson não conseguia girar a maçaneta direito. Tinha que ter muita força para isso, muita concentração. Para caminhar, ele dizia, Gi, eu tenho que fazer força para caminhar. As quedas no caminho de casa para o Salte foram muitas, muitas. Uma vez ele caiu no bosque de bicicleta, quase desmaiou, estava só ele e o Arthur. Foram muitas quedas. E aí, irmãos, a gente não queria compartilhar esse momento com a família. Pensa, a gente foi para outro estado para servir a Deus. E agora? Vai dizer o que para a família? A gente foi servir a Deus e Deus não cuidou de vocês? Que bonito, né? Olha o que o inimigo põe na nossa mente. Nós começamos a orar, e naquele ano saiu o fundo inativo. Lembram dessa história? Aí saiu aí uns 5 mil reais para mim, uns 2 mil para o Jackerson, acho que foi isso. E nós começamos a fazer exames particulares. A Cris, uma amiga nossa da escola, falou, Gi, eu acho que isso é neurológico. Nos ajudou a marcar uma consulta, fomos e começaram as sessões de exames. Irmãos, são tantos exames que se eu colocar o pacote aqui, dá para espalhar por todo esse espaço. Tudo quanto é exame que você imaginar, Jackerson fez e refez. Líquor e tudo mais. Só que a gente foi ficando cada vez mais angustiado. Sabe por quê? Porque cada exame que vinha, normal. Normal, normal, normal. E parece história de doido, né? Não é bom dizer que está normal? Quando você já está agora há quase 2 anos em busca de algo que não está normal, ouvir que está normal não é bom. Você quer uma resposta? O que está acontecendo? Sabe por quê? Porque Jackerson estava fazendo prática já. E ele estava amando a prática dele. Até um encontro de casais lá a gente fez. Só que agora ele reparou que quando ele ficava nervoso, a voz não saía mais. Como é que um pastor prega sem voz? Nesse momento, a gente viu os sonhos de Deus para nós desmoronando. Só que eu nunca duvidei dos planos de Deus. Eu tinha certeza que Deus queria que nós tivéssemos vindo. Eu tinha essa certeza. No final de 2017, a gente foi para o Rio Grande do Sul. Montamos uns kits de livros para trabalhar por lá, porque já que não ficava difícil para o Jackerson se incluir na comportagem, né, por esse quadro dele, nós íamos trabalhar com os conhecidos. E aí fizemos o kit. E um desses livros do kit, a gente pegou pelos valores mais baixos também, né? Depois a gente foi se dar conta que era de um neurologista. E aí, no meu coração, vinha a vontade de procurar esse neurologista. E nós fomos para o Sul e, pela graça de Deus, conseguimos o valor para pagar todo o semestre da faculdade. Voltamos e pagamos. Na porta da FAD, da secretaria ali, nós encontramos o pastor Guto, né, que era diretor do CAB. E ele falou, e aí, Jackerson, esse joelho, descobriu o que é? Ele falou, pastor, é algo neurológico, não é só o joelho. Aí a gente começou a falar para as pessoas. Nessas férias, nós tínhamos agendado várias igrejas e Jackerson não podia pregar. Ele foi fazer uma meditação na família e ele ficou com a voz tão embargada, tão nervoso, emocionado, porque a gente fica tenso, né? Eu estava tensa ali antes de começar a falar. Mas a gente consegue controlar. Com essa doença, ele não consegue controlar. E aí, ele percebeu que não podia mais pregar. E nós tínhamos que decidir. E agora? Aí eu falei, eu não gosto de pregar. Gosto de dar isso do bíblico. Pregar, não. Eu falei, Jackerson, não cancela. Eu vou pregar. Eu vou pregar porque o inimigo quer acabar com nossos sonhos. Mas enquanto nós pudermos, nós vamos falar de Deus. Preguei. Quando encontramos o pastor Guto, ele falou assim, daí, né, doença neurológica. Jackerson explicou e eu falei, eu gostaria muito de ter uma consulta com o doutor que escreveu o livro que nós vendemos. Doutor Elias, que atende em Salvador. Ah, meu amigo, pode deixar que eu resolvo. Ele falou com o doutor Elias, ele começou a nos atender. Ele não só nos atendeu, ele foi um pai naquele momento para nós. Ele nos ligava, ele mandava oração, e ele nos cuidou, nos atendeu, até conseguir nos encaminhar para o Sara. E tinha grande chance de o Jackerson ter ELA. Sabem o que é ELA? Esclerose lateral amiotrófica, daquele cientista que faleceu há pouco tempo.
E nesse momento, eu clamava e batia, e foi quando a gente foi para o passeio da Fádiba, e eu dizia, eu não quero, eu amo conversar com meu marido, eu sonhei em ter uma família, em ter meus filhos, em ter meu marido, e ele não vai mais poder falar comigo, porque é uma doença séria, forte. E o doutor Elias, por meio de alguns exames, confirmou que ele não tinha ela. A gente já ficou muito aliviado. Era algo grave, mas não era ela. E aí, irmãos, começou essa luta, esse desespero. E a gente chorava muito juntos, a gente conversava muito juntos. Eu comecei a ter a ajuda de uma psicóloga lá em Capoeiro Sul, que me ajudou muito, para que eu organizasse as minhas ideias, porque eu só conseguia enxergar escuridão, só escuridão. Todos os sonhos que eu tinha certeza que Deus tinha colocado na minha vida, acabaram, escorreram pelo meio dos dedos. E eu pensava que Deus tinha me abandonado. E eu entendi que Ele não me abandonou aquele dia, que tocou aquela música. A música já tinha sido planejada, né? Fádiba é tudo organizado. Mas Deus sabia que eu precisava. Ele sabia que eu ia pedir por isso. Mesmo que fosse algo de última hora, Ele sabia, Ele estava no controle, Ele queria me dar uma resposta. Só que daí começou uma outra fase. Tá, eu entendi, Deus está caminhando comigo. Mas agora, Senhor, esclarece. Por que me trouxe para cá? Eu tenho certeza que era teu plano, que nós trabalhássemos no ministério. Eu não queria honra, não queria glória, não queria nada. Quem nos conhece sabe. A gente queria trabalhar para Deus, só isso. Só isso. A gente queria largar tudo e trabalhar para Deus até que Ele voltasse. E aí eu não conseguia entender. Então, como fechou o diagnóstico no final de 2018, o que ele tem é paraparesia espástica hereditária. É uma doença que vai perdendo os movimentos de todos os músculos do corpo. Ela é degenerativa, não tem cura. O que pode acontecer é que com fisioterapia, pilates, academia, a gente estagne ela. Não avança mais, mas o que perdeu não recupera. Aí Jackerson pensou, eu não posso fazer teologia. Por que a gente vai gastar o dinheiro que eu preciso para ir para o tratamento num curso que, apesar de eu amar, eu não vou poder continuar? Não faz sentido. Só que aí tinha que decidir, ir embora ou não, né? No final do ano passado. E a família queria, vem. Imagina a angústia deles. Imagina você ter alguém que você ama longe nessa situação. Eu imagino a angústia deles, né? Mas nós não estávamos preparados para voltar. Nós precisávamos nos resolver. Entre nós, com Deus. E sabe, a educação adventista deu um presente para nós na capacitação. E nesse livrinho fala sobre aceitação. Fala que quando a gente passa por dificuldades, a gente tem que encarar o luto e depois a aceitação. E dói muito quando a gente não aceita. E a gente estava nessa fase de não aceitar. A gente só queria que Deus fizesse um milagre. Porque Deus pode ou não pode, irmãos? E por que Ele não faz? Sabe por quê? Porque os planos dele são muito maiores. Deus vai curar o Jackerson. Se Ele quiser curar hoje, Ele pode. Se Ele quiser curar o ano que vem, Ele pode. Mesmo que os médicos digam que é impossível. Mas se Ele achar que desse jeito a gente vai testemunhar muito mais para a honra e glória de Deus, e que desse jeito muitas pessoas vão conhecer a Deus, Ele vai ser curado na volta de Jesus. E a gente não pode desistir de acreditar nisso. Eu estou contando a minha história, porque é dela que eu sei, mas você tem a sua. Tem o seu sonho que desmoronou. Tem o seu sonho que não acontece. Tem o seu sonho que parecia tão real e agora escorre pelos seus dedos. Só que Deus não quer que você sonhe para essa terra. Deus quer que você sonhe para a eternidade. Claro que se acontecer aqui a gente fica feliz, né? Mas não deve ser o nosso foco. O nosso foco deve ser a eternidade. Queridos, quando ele trancou o curso, ele ficou muito desanimado, muito triste. Muitas pessoas lá na Fádiba nos apoiaram, foram nos visitar, pastores, nos deram maior apoio, amigos próximos, sempre conosco. Nós não ficamos abandonados. Mas nós não entendíamos, né? Por que Deus nos trouxe? Aí Jackerson, numa disciplina do pastor Ebert, de novo, ele teve uma atividade que tinha que fazer um estudo bíblico dinâmico. Ele, com o professor Paulo, né, pastor,
e mais uns colegas. E eles fizeram, falando sobre o final dos tempos, e foi algo muito bacana, todo mundo gostou. E dali surgiu a ideia deles escreverem um livro. E eles começaram com esse projeto. Alguns, por necessidades, né, tiveram que sair do projeto. E Paulo e Jackerson continuaram. E ele começou a escrever. E eu via que aquilo era a única coisa que animava Jackerson. Ele se sentia útil com aquilo, ele estava escrevendo. Por vezes desanimava, por vezes desanimava. E assim foram por 2 anos, ele e Paulo escrevendo o livro. Aí, terminou o livro, né? E dinheiro para publicar esse livro? Cadê? Não tinha. Só que Deus providenciou. Providenciou para Jackerson, providenciou para Paulo. Foi um empréstimo, né? Alguém nos emprestou, a gente vai ter que restituir. Mas sabe qual foi a benção disso? Que nós entendemos o propósito. Irmãos, esse livro foi lançado há pouco tempo lá na escola adventista. E muitos alunos têm lido esse livro. Alunos não adventistas. Adventistas também. Professores, adultos, não só crianças. E muitos têm me procurado para dizer, nossa, que livro é esse que eles escreveram? Que livro é esse? E o livro é uma leitura dinâmica que tem citações de Ellen White, tem Bíblia, mas é uma ficção, e no finalzinho aponta para onde? Para a volta de Jesus. E o que é a volta de Jesus para você? É o maior plano de Deus para a sua vida. É o maior sonho de Deus para a sua vida. E foi nesse momento que, para mim, ficou extremamente claro, esse foi o chamado de Deus. De repente, nós sonhamos com o ministério, o inimigo veio, quis atrapalhar tudo, mas Deus mostrou, calma, eu tenho um caminho para vocês. Queridos, o importante é não parar de falar de Deus. Jackerson queria pregar, ele gosta de trabalhar com a igreja, ele trabalhava com jovens, ele fazia acampamento, ele trabalhava na escola. Hoje, para ele entrar na igreja e entrar na escola é muito difícil, emocionalmente falando, porque são as 2 áreas que ele se identificava muito para trabalhar. E hoje ele não pode, então ele fica muito emocionado. Às vezes, para fazer um comentário na lição, ele não consegue, porque ele fica muito emocionado. Porque ele queria estar fazendo, para ele era fácil fazer isso, e hoje não é mais. Só que Deus, que não causou isso, mas permitiu por um propósito. Porque sabia que Jackerson poderia continuar falando de Deus. Hoje não mais aqui na frente. Quem sabe um dia de novo aqui na frente. Mas por esses livros. Esse livro que Paulo e Jackerson escreveram vai chegar em lugares que ele nunca vai chegar. Vai ir para caminhos que ele nunca vai ir. Já vai para estados que ele nunca foi. Porque amigos nossos lá já compraram de outros estados. O livro vai ir. Alunos não adventistas lendo sobre a primeira visão de Ellen White. Sabendo como que vai ser a volta de Jesus. Sabendo que vale a pena esperar o sofrimento aqui. Porque algo muito melhor vai acontecer. Então, irmãos, não desista dos seus sonhos. Só não faça como eu. De achar que ele tem que ser do seu jeito. Porque ele tem que ser do jeito de Deus. Mas se por um acaso você cair no erro de fazer como eu, de ficar com raiva, se você fez isso, se você está nessa situação, com raiva, vá até os pés de Cristo. Conversa com Ele. Diz, Pai, eu não entendo. Não entendo. Tudo está desmoronando. Eu estou com raiva, não consigo entender. Mas me ajuda a entender que os teus planos são muito maiores que os meus. Nesse momento, a gente vai assistir um vídeo com uma letra que fala sobre isso. Mas as imagens contam um pouquinho da nossa história. No final, eu quero ler só uma última citação e nós vamos orar. Enquanto nós assistimos o vídeo, que fala sobre a nossa história, eu quero que você pense na sua história. Pensa na sua história. O que o afasta de Deus hoje? O que o inimigo tem feito para acabar com você, com seus sonhos? Lhe deixando angustiado, triste, que lhe faça se sentir abandonado. Se você sentir Deus lhe dizendo, eu estou te carregando no colo, coloque-se de em pé. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar.
Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim, vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Olha o que o Espírito Santo de Deus diz. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Eu termino com essa frase: os propósitos de Deus para a nossa vida se cumprirão, desde que nos submetamos a Ele. E essa vai ser a parte mais difícil. Não será no nosso tempo, não será do nosso jeito, e sim do dele. Para que isso aconteça, Ele vai nos lapidar. E por vezes, esse processo vai nos causar dor e angústia. Não vai ser do seu jeito, não vai ser no seu tempo. Vai ser do jeito de Deus e no tempo de Deus. Tão somente creia, porque Jesus vai voltar.
E lá no céu, nós vamos conversar em como nós realmente vimos que os planos de Deus para a nossa vida foram muito maiores do que o que nós tínhamos nessa terra. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de testemunhar, Pai querido. Nós somos tão limitados, Paizinho, tão limitados que sonhamos somente para essa terra. Queremos somente realizações pessoais, profissionais aqui, nesse momento. Ficamos felizes quando conseguimos aqui e não há problemas nisso. Mas, Paizinho, nos ajude a sonhar para o céu. Nos ajude, Pai querido, a sonhar para a eternidade. O Senhor tem algo muito maior preparado para cada um de nós. E eu tenho certeza que quando estivermos reunidos no céu, Pai, nós iremos olhar para baixo, olhar para os nossos sofrimentos e pensar, foi pouquinho, foi pouca coisa, porque valeu muito a pena. Não permita que venhamos a desistir, Pai. O Senhor nos conhece. Momentos de tristeza, angústia, momentos de revolta. O Senhor nos entende. Mas, por favor, não permita que fiquemos desanimados de vez, que venhamos a desistir de Ti, do Teu propósito. Que cada um de nós possa achar o Seu ministério, Pai. Seja cantando no coral, seja dando anúncios, no louvor, pregando, distribuindo folheto, estudo bíblico ou com um livro. Que nós possamos continuar levando a Tua mensagem, Pai, da maneira como o Senhor nos permitir. Mas que possamos entender que no Teu tempo, o Teu sonho para a nossa vida vai se concretizar. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.